Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira, da 26ª semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Lucas 10, versículos de 1 a 12, que diz assim: Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Amados irmãos e irmãs, estamos aqui diante da dinâmica missionária que é apresentada pelo evangelista Mateus. Jesus já havia chamado os 12 e agora ele acaba chamando outros 72 discípulos. É interessante que o nome aqui não é mais apóstolo, né? Apóstolos eram pessoas específicas, que no caso eram 12, e agora chegam 72 discípulos. Amados irmãos e irmãs, quero chamar a atenção de vocês porque aqui fala que Jesus envia 2 a 2 na sua frente. É como se fossem preparando o caminho, mas ninguém vai só. A missão dentro da igreja, ela não pode ser realizada de modo solitário. Aqui nós estamos vendo mais um indicativo da importância da vida em comunidade, de estar com o irmão. E aqui o que acontece? Quando nós vamos olhando esse texto, apresenta-se para nós a seguinte realidade, que Jesus disse que a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Já naquele tempo, e olha que a gente estava numa dimensão bem menor do que a que nós vemos hoje, de fato já se tinham poucas pessoas para o tamanho do mundo, o tamanho do mundo que já existia naquele tempo. Imagina hoje a quantidade de pessoas como já aumentou. Mas aí Jesus já disse: pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Aqui está uma coisa que a gente tem pedido pouco. Às vezes a gente reclama tanto: mas Senhor, estou tão cansado, mas Senhor, não sei o quê, mas Senhor, é tanta coisa. E pouco temos rezado para que Deus possa enviar mais pessoas para a missão. Nós somos chamados, amados irmãos e irmãs, especialmente nesse mês de outubro, que é mês das missões, é mês missionário, a podermos rezar ainda mais para que Deus envie novos trabalhadores para a messe. E aí, Jesus diz de modo muito claro: eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Por que Jesus coloca isso? Porque ele deixa de modo muito claro que o mundo não é fácil. O cordeiro já é algo mais sensível, já é mais frágil, um lobo não. Então Jesus já deixa muito claro: preste atenção que o campo de missão de vocês não é um campo fácil. E aqui eu repito algo que a gente sempre costuma dizer: Jesus nunca falou que a missão seria fácil. Ele comparou esse local de missão que nós vamos ter com pessoas que são lobos. Então, pessoas que vão ser ferozes contra nós, que não vão nos compreender, que de modo algum vão facilitar esse processo. E aí, Jesus vai dar algumas orientações bem claras. Em primeiro lugar, ele vai dizer o seguinte: não é para levar bolsa, nem sacola e também nem sandálias. É a orientação que Jesus dá. Ou seja, não levem muitas coisas. Parem de achar que, na verdade, a segurança de vocês vai estar nos objetos que vocês levam. E ele, inclusive, recomenda que não é para cumprimentar ninguém no caminho. E aí eu vou explicar essa história. É porque isso era uma característica dos fariseus. Eles iam na lábia, eu vou chegar, eu vou cumprimentar alguém, eu vou utilizar essas estratégias. E existe muita gente hoje dentro da igreja que fica replicando estratégias psicológicas, de coachings e por aí vai, para tentar agora convencer as pessoas.
A nossa forma de convencer as pessoas é mostrando Jesus. E mais nós convencemos quando nós mostramos com a nossa própria vida. Quando aliado à minha boca que fala, está também uma vida que reflete a cada instante aquilo que eu estou também proclamando. Isso a gente precisa colocar na nossa cabeça. E aí, diz assim: em qualquer casa que vocês entrarem, digam que a paz esteja nessa casa. A primeira coisa que a gente deseja é a paz. E aí é importante a gente entender que a paz, dentro do contexto bíblico, sempre simboliza, justamente, a harmonia em todas as áreas de nossa vida. Então, a harmonia comigo mesmo, a harmonia com Deus, a harmonia com a natureza, a harmonia com todas as coisas. E eu quero chamar a atenção para vocês, porque, na verdade, esse tem que ser o maior desejo que a gente desejar para os outros. Que tenha uma vida harmônica, não é? Estar bem consigo mesmo, estar bem com Deus. E aí Jesus vai dizer uma coisa interessante, né? Existem duas coisas. Ou aquela pessoa vai nos acolher bem, ou ela vai nos rejeitar. E Jesus diz, se aquela casa tiver alguém que é amigo da paz, a vossa paz vai repousar sobre ele. Mas se não, essa paz não se perde. Ela volta para vocês. Ou seja, de forma alguma a gente perde alguma coisa. Jesus está querendo ensinar isso. Depois Jesus está colocando também que é para você permanecer naquela casa e comer e beber o que tiver. Ou seja, Jesus está ensinando que é para ser um com o outro. Aí está a dinâmica dessa evangelização que nós acabamos, de fato, entrando na realidade do outro e não ficando alheio à sua dinâmica de vida. Porém, Jesus está colocando que existem algumas situações em que a gente entra num local e a gente não é bem recebido. Quantas missões que são praticamente um fracasso? E Jesus diz algo bem interessante, né? Até a poeira a gente sacode. Por que essa visão? Naquele tempo se entendia que a poeira, né, a terra que existiu em cidades que eram fora da dinâmica de Jerusalém, que era fora da Terra Santa, era algo impuro, era algo contaminado. Então a ideia é, eu não quero me apegar a vocês. Só que Jesus diz uma coisa: diga a eles que, no entanto, saibam que o reino dos céus está próximo. Mesmo quando a missão é fracassada, ainda anunciar o Cristo. Mesmo quando eu perceber que o outro não está aberto para ouvir, eu anuncio Jesus Cristo. É isso que ele coloca para a gente. A nossa missão, amados irmãos e irmãs, é anunciar, 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 anunciar. Mesmo quando seja difícil. Que nesse mês de outubro, que é mês das missões, a gente possa permitir com que esse texto nos ensine muito. Primeiro, qualquer missão, até a que é um fracasso, a graça de Deus não se perde. Na pior das hipóteses, ela apenas volta para nós. Isso já é muito bom. Segunda coisa, não coloca a sua segurança nos artifícios exteriores, nos objetos, mas na graça de Deus, que é viva, que é eficaz. E por fim, lembre-se que mesmo quando existirem pessoas que não querem ouvir, nós precisamos anunciar sim, que o reino está próximo, que Deus existe, que Ele nos ama e por aí vai. Se as pessoas não querem nos ouvir com palavras, que elas enxerguem na nossa vida. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!